Bem-vindo a todos para este culto doméstico online. Nós estivemos em oração, buscando ao Senhor, sentimos a presença dEle e mais uma vez aqui estamos para louvar o nome dEle com o hino de nossa harpa cristã e também fazemos uma reflexão da palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante, abordagens teológicas entre a ira de Deus e a paz. Com certeza, nós não teremos condições de dissecar o assunto, mas pelo menos termos uma luz bíblica da ira de Deus e também a paz. Essa abordagem teológica. Meus queridos, bem-vindo mesmo, de todo o nosso coração. Estamos aguardando a sua manifestação nessa live aí conosco, adorando a Jesus, porque o Senhor é bom. Compartilhe essa live, compartilhe, comente, peça a sua oração, nos ajude a levar o conhecimento da palavra de Deus mais distante. Eu gosto muito de ler a Bíblia e eu vou estar lendo, compartilhando o meu pensamento teológico sobre o assunto, mas lendo a Bíblia, mostrando a Bíblia sagrada, o que ela diz, o que ela gostaria de estar levando ao seu entendimento, o que Deus quer com você, o que Deus quer conosco em nossos dias difíceis, mas sabemos que o Senhor faz as coisas difíceis se tornarem fáceis. O Senhor faz com que as coisas mudem de forma que possamos exaltar o nome dEle, possamos glorificar o nome dEle, possamos reconhecer a soberania dEle. E o Senhor, com certeza, Ele quer que saibamos que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Vem conosco, venha adorar a Jesus, venha. No nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por algumas vidas que já estão conosco na rede social. Jesus te abençoe. Eu gostaria de dizer os seus nomes, mas olha aqui, muito antes do que eu, Jesus está vendo o seu objetivo, o alvo que você tem de ouvir a palavra de Deus, o alvo que você tem de viver a palavra de Deus, o alvo que você tem de conhecer mais da Bíblia Sagrada. Louvamos o Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que bênção a Joaísa, a Cristina, o Franklin, também a D lá de Couto de Magalhães, os irmãos do grupo lá da igreja, Assembleia de Deus, Couto de Magalhães, Altivo, nosso grande pastor e também pretendente ao eletivo, Altivo de Souza, Milton Geraldo Lima. Meu Deus, Jesus abençoe vocês, vem conosco, vem adorar a Jesus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Estou aqui juntamente com a minha querida esposa para adorar a Jesus, aleluia. Esse Jesus que meu coração dominou o meu ser, dominou porque um dia eu entendi que não teria um outro caminho e disse: Jesus, entre, faça da minha vida morada, faça da minha vida exemplo. Te louvamos por isso, Jesus. Então, nós vamos cantar o hino de número 299 da nossa harpa cristã. Bem-vindo mesmo, na paz do Senhor Jesus, na paz daquele que pode dar, na paz daquele que fala em paz e garante, porque Ele é o príncipe da paz. Meu amor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, vamos cantar hinos de louvor ao nosso Deus, pois nós não estamos juntos, mas estamos juntos na paz do nosso Deus. Que Deus continua nos abençoando. Não se preocupe, irmãos. Todos vocês que estão nos assistindo, não preocupa com mal algum, porque o Senhor Jesus está conosco. Difícil é, mas o Senhor está conosco
em nome de Jesus. Adoremos o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Vamos para o hino de número 299. Cantemos com alegria. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sobre as asas de amor e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará o céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Adorado seja o nome de Jesus. Eu e você, em rede social, adoremos a Jesus. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estamos adorando a Jesus porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre.
no assunto que vamos falar hoje, abordagens teológicas entre a ira de Deus e a paz. Nós temos 2 textos, queremos embasar o nosso princípio, ou seja, o nosso embasamento de pensamento que se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículos 27 até o versículo de número 28. E outro texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 19 até o versículo de número 21. Veja o que diz esses 2 textos. Deixo-vos a paz, em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Repetindo, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Isaías 26, versículos 19 a 21. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Meus queridos, maravilhosa palavra de Deus. Entre ira, temos aqui também paz. É impressionante entre a ira de Deus e a paz. O pecado provoca ira em Deus, mas também a palavra nos ensina que Deus oferece paz. Veja aqui, nós encontramos Jesus as últimas instruções aos seus discípulos, antes dele ser crucificado. Ele faz esta mensagem maravilhosa a eles: deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Não vos la dou como o mundo andar. Não precisam ter medo, não precisam ficar turbados. E ainda disse ainda mais: olha, se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Os discípulos atemorizaram, ficaram com medo, preocupados, e agora sem Jesus? Mas Jesus diz, eu vou e volto, eu vou e volto. Maravilha! Então eles deveriam alegrar, não somente pelo estado de expectativa o que aconteceria depois, mas alegrar por causa da presença de Jesus. Alegrar por causa da presença de Jesus. É isso que acontece às vezes em nossa vida, em nossos meios turbulentos. As perspectivas talvez são más, são atemorizantes, mas Jesus disse, eu vou e volto. E Jesus foi e ele voltou, ele está presente. A sua presença é notória, porque a paz reina no coração daqueles que confiam em Jesus. Nós vimos em Isaías o capítulo 19, capítulo 26, versículo 19, até o versículo de número 21, o povo de Israel, eles estavam sentindo impotente diante dos seus opressores, lamentavam a situação. É o que nós encontramos no texto e contexto do capítulo 26 do profeta Isaías. Então, o profeta visualizava uma grande vitória de Deus sobre os seus inimigos, e aí transmitiu a mensagem, vai, tranquiliza,
tranquiliza, porque a ira vai passar. Que maravilha! Que maravilha, ainda tem profeta de Deus, ainda tem aqueles que confiam no Senhor, ainda tem aqueles que dizem, em meio à turbulência, em meio de impotência, em meio de incertezas, mas olha, a vitória vai chegar. É o que o profeta disse no capítulo 26, e o versículo, principalmente o de número 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Vai, povo meu, entra pelos seus quartos, fecha as portas sobre ti, esconde só por um momento, até que passe a ira. Meus queridos, com certeza, quando a situação se complica, quando falta a possibilidade humana, Deus sai do seu lugar. A ira passa, a ira passa, a ira passa, esconde, tranquiliza. Lembra que certa vez, numa das nossas lives, nós falamos do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse, não pense que essa situação que nós vivemos, esse contexto que nós vivemos hoje, isso é uma afronta para Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Isso não foge da possibilidade de Deus. E nem é para se comparar com o que diz o versículo de número 20 do capítulo 26, vai, povo meu, entra para os seus quartos e fecha as suas portas sobre ti, esconde só por um momento, até que passe a ira. Então, se o Covid-19, simplesmente por estarmos reclusos, por estarmos em isolamento social, pensa que estamos livres. Não, é o Senhor que nos protege. A ira de Deus, ela é muito superior do que se pensa no capítulo de número 26, o versículo 20 e o 21. A ira de Deus, ela descreve a respeito de Israel e as nações, a respeito da iniquidade das nações, que viria o castigo depois, e também a opressão das nações por causa do pecado de Israel. Meus queridos, e essa situação não parou lá no livro do profeta Isaías, porque vejo que a luta de Israel até hoje, ela ainda prolifera, ainda está em pauta, mas olha, há uma grande vitória para o povo de Deus. Nós vivemos em crise moral, crise política, econômica, crise religiosa. A moral, veja que falta de obediência às regras, às instituições, à ética. Vivemos uma crise moral, política, não existe político nenhum que satisfaz o ser humano. Crise política estamos enfrentando no dia a dia, econômica nem se fala. Mas olha aqui, a religiosa principalmente, a falta de compromisso no cristianismo, a falta de compromisso com as coisas de Deus. A crise religiosa, ela está aí. Hoje nós vivemos no momento de simplesmente uma religião simplesmente nominal, que muitos não têm compromisso. Chega de ser cristão nominal, nós precisamos ser cristão de verdade. E ser cristão quer dizer ser parecido com Cristo, ser igual a Cristo. Meus queridos, ser cristão simplesmente é uma questão de renúncia à vida do pecado para viver uma vida com Deus. E essa renúncia da vida do pecado não é simplesmente renunciar o mundo que se relaciona
com a vida do nosso compromisso, do nosso dia a dia, mas renunciar o pecado. Hoje muitos estão indiferentes às coisas de Deus, parece que as coisas mundanas impregnam mais e mais na vida, e esquece que um dia tem um encontro com Deus, tem um encontro com o Salvador. Chega de ser crente nominal, seja de ser um cristão nominal, nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Nós vamos lembrar muito bem aqui das virgens, da parábola das 10 virgens, em Mateus, no capítulo 25, versículo 1 até o versículo de número 13. Olha o que diz o texto: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O vocábulo prudente quer dizer aqueles que têm capacidade de se conduzir, porque o pastor, o líder religioso, não vigia ninguém. Não, nós não conseguimos vigiar ninguém, mas tenha certeza, a virgem prudente, ela se sabe conduzir em todos os momentos da vida. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras filhas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha, vocês que estão cultuando conosco, juntos pensemos, sejamos virgens prudentes, e não só no sentido de que a nossa vida seja uma vida que resplandeça a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também que tenhamos azeite de reserva em nossas vasilhas, para que ao vir o esposo, ao vir Jesus, nós estejamos prontos com o nosso testemunho nos parâmetros da palavra de Deus. Isto é maravilhoso, porque a vinda de Jesus pode acontecer tão inesperadamente, em momento que ninguém pensa, em momento que ninguém imagina, em momento que ninguém pode fazer os seus cálculos. Vai ser agora, vai ser daqui tantos dias, daqui tantos meses, vai estar relacionado com a festa X lá de Israel, com a festa Y. Meus queridos, é no momento. E o texto diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. É no momento que, veja que nesses parâmetros dessa parábola, no momento em que muitos estão adormecidos, despreocupados, agora não será agora. Demorando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceu. Todas as 10 virgens, as que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. E a gente imagina que como a gente deva estar para X horas, para denominadas horas, é a qualquer momento, mas há momento que a gente pensa: e agora? Diante de corrupções, diante de falta de amor, falta de fé, falta de convicção religiosa, falta de compromisso, a gente pensa: será que valorizamos mais a palavra? Será que compensa viver? Será que compensa obedecer? E nesse momento de indagações, neste momento que parece que tudo vai para o ar,
neste momento que parece que as nossas perspectivas se voam. Meus queridos, sejam preparados, porque o noivo vem, o esposo vem, ele vem, e quem estiver preparado vai entrar com ele para as bodas. Veja no capítulo 19 do Apocalipse, quando o Senhor nos dará linho, ou seja, vestes brancas de linho puro e finíssimo, que é a justiça dos santos, é a nossa retidão, o nosso compromisso, a nossa forma de viver vai ter uma recompensa. Naquele dia vai ter um destaque, vai ter a festa de gala. Oh, que maravilha! As bodas do Cordeiro, aquele encontro maravilhoso. Não sabemos a hora e nem o dia que Jesus há de vir. A ira de Deus, ela não é simplesmente algo muito comum, muito corriqueiro, porque nós encontramos um texto em Isaías, no capítulo 30 e versículo de número 26, que entendemos ali que ela envolverá até o nosso astro maior, o nosso sol. Veja que o que diz aqui em Isaías, o texto já citado, e o versículo de número 26 até o versículo de número 29 de Isaías, capítulo 30. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, curar a chaga da sua ferida. Eis que, olha o versículo número 27, o que diz: eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estarão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração como ribeiro transbordante, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações, com peneira de destruição e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. E uma coisa que alegra muito aqui é o de número 29, que diz assim: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Meus queridos, veja que a ira do Senhor envolve astros. A ira do Senhor vai envolver o sol. O sol será, na sua intensidade dos seus raios, 7 vezes mais. O texto disse que a luz da lua será como a luz do sol. Nós sabemos que o sol não tem luz própria, mas o reflexo do sol na lua será com tanta intensidade que será como a luz do dia. Isto é muito importante, que o Senhor marcou uma data da sua ira. E essa data, que data minha eu não sei, não sabemos pelo nosso calendário, mas o calendário de Deus já está definido, e os sinais estão aí. Por exemplo, quem é o seu povo? É Israel, que em 1948 voltou a ser nação, e hoje é uma nação soberana, ainda que envolto em meio a inimigos, mas uma coisa podemos dizer, que Deus tem guardado, Deus está trabalhando a quebradura do seu povo, está sarando as suas feridas, e o cenário está preparado para o governo de Cristo, porque Jesus voltará para reinar eternamente no trono como rei, e ele controlará os povos, ele controlará as nações, e o governo dele é um governo seguro. Aleluia! Um cântico haverá entre vós, disse aqui o profeta, um cântico haverá, porque em momentos de, às vezes, adversidade, momentos, às vezes, de descontrole, fisicamente falando, mas olha que Deus, Ele
estará proporcionando festa, proporcionando alegria. Eu falo com muita certeza, com muita convicção, nós vamos comemorar, irmãos. Nós vamos comemorar a bênção de Deus e principalmente para o nosso Brasil, porque o Brasil está na promessa de Deus, justamente por proferirmos sucesso a Israel, por proferirmos e por estarmos alinhados com o povo de Deus. Veja o que Deus disse para Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, e versículo de número 2 e 3, Deus profetizando, Deus falando com Abraão, quando ele chama Abrão, naquela época que o nome dele foi mudado para Abraão. Olha o que Deus disse: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que aquele que abençoa o povo de Deus, aquele que ama Israel, aquele que ama os hebreus, judeus hoje conhecidos, então veja que Deus abençoa, Deus faz prosperar, Deus guarda, mas aqueles que são contrários, aqueles que amaldiçoam Israel, aqueles que não querem o sucesso do povo de Deus, também não são abençoados, são amaldiçoados. Olha o que diz o texto. Então nós entendemos que é claro as promessas de Deus, é claro as promessas de Deus, e podemos hoje tecer algum comentário, algum pensamento sobre o sucesso de Israel em várias as áreas científicas, nos prêmios de QIs elevados, prêmios Nobel, eles estão avançando em todas as áreas, porque são abençoados por Deus, e o Brasil está dentro das promessas da bênção de Deus, e eu creio, portanto eu estou pregando, estou falando com convicção, nós vamos festejar. Em meio a essas crises que falamos, há profecias em avaria nas redes sociais, em avaria, profecias de tantas formas que não se enquadram na Bíblia Sagrada, que não se conferem na Bíblia Sagrada, profetizam, mas não diz o texto. Então, olha, é a Bíblia, é na Bíblia que nós podemos extrair a palavra de Deus, é nela que temos a convicção, porque ela é imutável. E a palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem um efeito. Então, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós podemos confiar. Então, olha, há quem está dizendo que a ira de Deus e tal, ou isso que está acontecendo, coronavírus e tal, Covid-19 e outras coisas que estão pensando que vai acontecer isso, a noite o dia vai ser noite, a noite vai ser dia, e que alguém tem que entrar para as suas casas, pessoas que são de Deus têm que entrar para as suas casas e acender vela branca, acender vela, armazenar coisas. Meus queridos, confiem em Jesus. Não é vela branca ou vermelha ou de qualquer cor que vai resolver a situação. Quem nos guarda é Jesus. O nosso Deus é o Deus de Elias. Que lá junto ao ribeiro não faltou carne para ele, enquanto fora estava vendo retrocesso, 3 anos e 6 meses de fome, 3 anos e 6 meses de seca, e Deus manda: sai daí, vai lá para Sarepta, lá tem uma viúva, que ela vai cuidar de ti. E quando ele chega lá, só tinha um pouquinho de azeite na botija, e um pouquinho de farinha na panela, e a palavra de Deus foi essa: faz o bolo para o meu servo, porque a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Onde está a confiança? Onde está a nossa confiança? Nossa confiança está em Deus. Ele, em meio à ira,
também tem a paz, a tranquilidade, a proteção. Então não se preocupe, não precisa ter medo. Não, Jesus disse que não devemos atemorizar, porque ele, segundo o profeta Isaías, ele é o príncipe da paz, e nós podemos dizer, sim, Jesus é o príncipe da paz. Em primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 2, e versículo 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, não é vela que vai apagar a ira de Deus, não é vela que vai resolver a situação. Olha o que diz aqui o texto: Jesus, que é a propiciação, é Ele que aplaca a ira. É Ele que aplaca a ira pelos nossos pecados. E em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisso está o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É Jesus que aplaca a ira de Deus. Propiciar quer dizer aplacar uma ira. Tenha certeza que em Jesus nós temos paz, porque Ele propicia a ira de Deus. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você armazena para 3 dias, se você compra um meio de iluminação para 3 dias, mas acaba, termina, mas aqueles que confiam no Senhor, as forças são renovadas. Aqueles que confiam no Senhor, a saúde é dada. Aquele que confia no Senhor, a esperança não falha. Jesus disse: não precisa ter medo, não se preocupe, a paz que eu dou não é como o mundo dá. A paz que eu dou não é aquela tranquilidade que as autoridades possam transmitir, mas é muito mais do que isso, vai além das perspectivas humanas. Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus. Eu até imagino assim, eu fico assim tão maravilhado quando analiso os apóstolos de Jesus Cristo. Muitos criticam e zombam a Tomé, porque Tomé não creu, mas quando Jesus se manifesta, ele creu de tal forma que pronunciou uma palavra que nenhum dos discípulos pronunciaram antes: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse para ele: porque viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Você e eu, nós estamos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque não vimos Jesus, mas cremos que Ele está conosco. A vitória é sua, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Se você fez algum pedido de oração, estamos orando por você. Eu tenho certeza que Jesus vai dar vitória. O Anderson, que está sempre aí em rede conosco, Jesus te abençoe, Anderson. A Darlete, Jesus te abençoe. A Eva Cristina, Jesus te abençoe. Nós estaremos orando aqui por esses pedidos. Eu não vou ler aqui a razão do pedido, mas que você pediu, Jesus viu, Ele leu. Primeiramente, as tuas lágrimas, o teu anseio de receber a vitória, de receber a bênção para a sua vida e também para a sua família. E você está incluído na nossa oração. Venha orar conosco. A bênção do Senhor Jesus é sua. Lembrem que a obra de Deus não para. Lembrem que a obra social não para. E entre em contato conosco. Jesus vai estar te abençoando.
Jesus vai estar fazendo crescer tudo aquilo que você imagina que talvez esteja difícil, mas olha, a vitória é sua. Veja a vitória. Entre para o seu quarto, ore ao Senhor. Entre para a sua casa, ore ao Senhor. Ah, mas onde eu estou? Onde você está? Ore ao Senhor. Vai passar. Vai passar. Há uma vitória. E vimos em experiências de tantas vitórias que o Senhor tem dado. É mais uma que vamos comemorar. Vamos festejar, no nome de Jesus, a nossa vitória. Que o Senhor abençoe a todos nós, hoje e para sempre. Com a minha querida esposa estaremos orando. E também o meu neto Ariel, que é o nosso cinegrafista. Estamos orando e o Senhor Jesus vai estar abençoando. Confie. Senhor, meu Deus, Pai, meu Pai, em nome de Jesus, ó Jesus, suplicamos, Senhor, as tuas bênçãos para todos que estão em rede social Jesus, e também aquele e aquela que vai estar, Senhor, acessando, visualizando, Senhor, que a tua bênção chegue em cada lar, em cada vida. As tuas promessas, Senhor, não falham. Nós oramos em favor do nosso Brasil, o nosso Brasil, o nosso presidente, as nossas autoridades constituídas, o nosso governador, o nosso prefeito, as autoridades sanitárias que estão trabalhando, Senhor, de forma, Senhor, entregando as suas próprias vidas em embate a essa pandemia. Mas eu creio, Senhor, que a vitória da saúde, a vitória, Senhor, da restauração de vidas que foram contaminadas, que estão, Senhor, quem sabe às vezes sofrendo em outros países também, mas eu sei, Senhor, que a vitória o Senhor vai estar dando, a vitória através de Jesus Cristo, Senhor, dê a vitória completa a cada vida, Senhor, que pediram e estão aqui os seus escritos, e eu sei, Senhor, que o Senhor está contemplando, podemos sorrir, porque o Senhor nos ama. Possamos sorrir, porque o Senhor nos ama. Amém, Jesus. Amém. Vamos terminar impetrando a bênção apostólica, pedindo mais uma vez, faça o seu comentário, faça também o compartilhamento, compartilhe, para que essa mensagem chegue a outras vidas, quantas vidas que precisam de ouvir da palavra de Deus e ter uma confiança que Jesus Cristo, Ele é a propiciação para os nossos pecados, é Ele que aplaca a ira de Deus. Entre ira de Deus e também temos paz, porque Jesus, Ele conquistou por nós a paz, lá na cruz. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?